Lá, na literatura de Mário Quintana, nós temos uma passagem que parece ilustrar a minha indagação hoje e minhas reflexões. O Jardim das Borboletas, quando ele se refere que devemos muito mais aprender a cultivar nossos jardins, a correr atrás das borboletas. Porque aí nós criamos as condições, o ambiente propício para a atração delas e não corremos o risco de correr atrás destas, onde nunca conseguimos alcançá-las, abandonando nosso ponto de sustentação, que é o nosso jardim. Essa ilustração marca a minha indagação nas minhas observações de comportamento hoje da nossa sociedade. Será a felicidade, como ela está sendo imposta, trabalhada, como uma espécie de único sentido da vida, de modo radical e obrigatório, um modo de levar as pessoas a se tornarem, paradoxalmente, menos felizes? Ou seja, a frustração e a decorrente emoção da culpa de não poder concretizar esse feito, de se sentirem verdadeiramente felizes, desencaixadas do padrão exigente em que elas não conseguem se enquadrar, parece levá-las, por conta da frustração, a uma infelicidade. E mais ainda, não se sentem acolhidas, mas sim responsabilizadas por isso. Vamos entender que no percurso da humanidade, o desejo da felicidade sempre foi uma marca, principalmente com o nascimento da filosofia. Santo Agostinho faz uma categorização bem inteligente, quando ele coloca que a busca à felicidade não pode ser tratada como uma caminhada, mas como uma navegação. Porque ele reconhecia que a caminhada pressupunha um solo firme, quando, na verdade, a navegação pressupõe justamente a ideia de um mar revolto, ou seja, ele não ignorava a dimensão contingencial da existência humana, ou seja, o imprevisível, o acaso, o improvável. Então ele tinha muito mais cautela em entender a busca da felicidade como uma navegação, e uma navegação em busca de um porto, que ele dava o nome, o porto da filosofia. Em outras palavras, o porto da razão, nos tempos atuais, o porto da ciência ou das sabedorias da felicidade. Bom, o fato é que a saga da felicidade humana tem seu nascimento com a imaginação do próprio homem, que começa, digamos, a despontar já com a construção dos primeiros teoremas e as primeiras teorias filosóficas. E aí vamos tentar entender um pouco esse marco da felicidade, que já era tratada na Grécia Antiga como uma espécie de teoria do bem soberano. O que seria o bem soberano? O que seria a vida boa? A vida boa seria justamente você conjugar felicidade com virtude. E aí nós temos duas escolas fundamentais para entendermos o que seria felicidade. Neste caso, que foi muito defendida pela ideia dos epicuristas, a felicidade seria você poder viver o prazer da forma mais potente possível. E este prazer estaria condicionado não ao que na contemporaneidade foi julgado como sendo você dar vazão a todos os seus desejos e paixões. O prazer hedonismo, no caso, para Epicuro, diferente do hedonismo, da ideologia do consumo, era ter o prazer, muitas vezes, de você ter o controle das situações e não se permitir o prazer exagerado. Tanto que ele propunha 3 estágios interessantes para poder, neste equilíbrio, o indivíduo poder usufruir deste prazer da forma mais potente possível. Ele colocou no primeiro estágio o chamado sentido natural e o sentido necessário. O que seria o sentido natural e necessário? O natural e necessário, por exemplo, a fome. Podendo atender à fome dentro do que é, de fato, natural e aquilo que é necessário, do tipo, nos satisfazendo, sem o efeito da gula por consequência, este equilíbrio nos traria felicidade. Seria a forma de ter o prazer de comer satisfazendo a uma necessidade. Mas teríamos também o segundo estágio, que seria o que é necessário e o que é natural e o que não é sempre necessário. Por exemplo, os desejos sexuais ou até mesmo os desejos gastronômicos.
do tipo, é natural que eu tenha a minha vontade de realizar um desejo sexual, mas nem sempre é necessário, dando aí um bom senso de bom uso deste prazer sem um desregramento. E o terceiro estágio, ele chama que é do sentido do que não é natural e do que não é necessário, por exemplo, fama, glória, sucesso, dinheiro em excesso. Ele considerava, então, se nós pudéssemos nos concentrar no primeiro e segundo estágio, estaríamos no usufruto da felicidade pela gestão do prazer. Essa seria a versão epicurista. Mas temos a segunda escola também, de não só menos importância, que é a escola dos estoicos. Estoicos que propunha justamente a ideia da virtude. Mais importante do que o prazer seria a virtude. Ser virtuoso dentro de que sentido? De você poder se permitir a fazer aquilo que não gerasse um comprometimento da sua estabilidade psicológica e, sobretudo, aquilo que é possível você fazer. Suponhamos, se eu adoeço, no caso, se eu quero ter saúde, eu vou fazer o que eu posso. Ou seja, ir ao médico, tomar as medicações, exercício físico, ter uma vida equilibrada em todos os sentidos. Se eu adoeço, mesmo cumprindo todas essas minhas obrigações, o que eu posso fazer caso eu adoeça? Tentar desenvolver todos os fatores de proteção, de cuidados para que a doença não piore. E se ela piorar e eu chegar, então, a uma condição eminente de morte, então o que é que eu posso fazer neste sentido? Eu vou continuar a lutar pela minha vida e aceitar que a morte, neste caso, é o ponto derradeiro da minha existência. Então a regulação da felicidade estaria no que eu posso fazer, enquanto a regulação da felicidade na perspectiva epicurista estaria justamente nesses seguintes termos: no usufruto do prazer dentro de um certo equilíbrio. Eu voltarei na continuidade do próximo vídeo para que nós aprofundemos a reflexão em outras perspectivas filosóficas e tentarmos responder à questão basilar.